de pé e vamos iniciar o trabalho do Senhor nesta noite com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar, te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia para com cada um de nós. Meu Deus, abençoa o teu trabalho esta noite, traga os teus servos para que em paz, meu Deus, abençoa esta noite em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, querido, com alguns dos nossos hinos cristãos. Desta feita vamos louvar com o hino de número 299. Estamos aguardando alguns irmãos, uns estão enfermos, mas nós estamos orando e Deus, Ele vai curar a enfermidade, Deus vai libertar de todo o mal. Senhor.
Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno de honras e glórias, Ele todo o louvor. Aleluia. 127 da nossa harpa cristã. O Senhor das seitas está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Muitos são os que vão expirando.
Vamos continuar louvando e exaltando ao nome do nosso querido e amado Jesus Cristo, que é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Vamos louvar a Deus com 141. Aleluia. Hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão quem me conduz, foi ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz-me, vai seguir, doce amigo, seu querer, todo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, entregue-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu teu amor, servindo perto a tua mão, posso cantar a escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, entregue-me tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo caminho, pela cruz. Já ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, entregue-me tudo, meu Jesus. Ainda louvemos a Deus com mais um hino 184. Aleluia. E meu eterno Salvador, cantarei imenso amor, dando glórias e louvor a Jesus. Com seu sangue me limpou, de seu gozo me fartou. Oh, que graça me mandou meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus.
Saúde no irmão Pai do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura, a palavra do Senhor. O livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Amém?
Samuel 3, 1 Samuel 3, e o primeiro diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava ao seu servo, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor. Me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: Eu não te chamei. Volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tomou a responder: Eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste? E neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: Vai, deita-te. E se ele te chamar-te de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Irmãos, vamos estar orando nesta noite, pois Deus ele está aqui. Nós estamos com alguns irmãos enfermos, e alguns avisaram. A irmã Josélia, ela sofreu uma queda esses dias e disse que estava com muita vontade de vir para o culto hoje. Nossa irmã Beatriz também mandou avisar que não vinha porque estava enferma. Outros irmãos com receio e ficaram de vir, mas não chegaram, mas nós estamos aqui. Amém? E Deus ele vai fazer grandes coisas. Ela conversou com o pastor Elson esses dias, ele ficou de vir hoje também. Eu não tinha ninguém para ir pegar ele. Foi. Se eu soubesse que ele não tinha ido pular. Ele ficou de vir hoje também. A gente está orando para Deus nos dar condições de buscar os nossos irmãos em casa. Mas a gente vai estar orando, irmãos, pedindo a Deus. Morridos, ora. Abençoa nosso pastor, assim oramos. Justo e eterno Deus, queremos te agradecer mais um domingo na tua presença, Senhor. Que a tua graça e o teu amor continue sobre cada um de nós. Meu Deus, eu te peço por aqueles que não puderam vir, que estão enfermos, precisando da tua graça. Que tu possa, Senhor, trazer a cura, meu Deus, fazer um milagre na vida de cada irmão. Aqueles que têm a vontade de estar aqui, mas por algum motivo o Senhor não pôde estar. Mas que tu possa, Senhor, continuar abençoando. Continua abençoando a tua igreja como sempre, cuidando com um cuidado maravilhoso, meu Deus, dando a tua graça sobre cada um de nós. Abençoa também o ministério da tua igreja, o pastor desta igreja, Senhor. Continua abençoando também, Senhor, o evangelista desta igreja, dando a tua graça cada dia mais conhecimento, Senhor, as suas famílias, meu Deus. Continua dando graça a cada irmão, força para nós, Senhor, conseguir prosseguir na caminhada que não é fácil, mas o Senhor está conosco para nos fortalecer, para nos dar força e graça. E nós te agradecemos por tudo, pelo cuidado maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, queridos? Nós vamos já estar ouvindo. Vai outra coisa ali, nós vamos ouvir as mulheres de Ebenezer louvar o nome do Senhor Jesus Cristo também nesta noite feliz e abençoada. Amém? Vamos estar alegre e feliz. Deus está aqui.
Amém. Glórias ao nome de Jesus Cristo, Senhor é grande. Irmãos, eu quero fazer um agradecimento especial aqui. Eu já fiz ao evangelista, o nosso irmão Gleison, mas quero tornar pública a minha gratidão à nossa irmã Isabela, pois assim eu fico muito feliz. Eu estava dizendo ao evangelista, eu fico muito feliz, porque eu penso uma coisa e eu acho que vai haver uma dificuldade grande para que ela faça aquilo que eu pensei. E muitas vezes eu mandei para o evangelista mandar para ela. E quando chegou do jeito que eu estava precisando. Então quero agradecer a nossa irmã Isabela por isso. E quero deixar, irmãos, também público aqui e diante de todo mundo que o grupo das irmãs, só a senhora, a irmã Isabela, está autorizada a colocar e tirar alguém do grupo. Só a senhora é quem está autorizada a colocar alguém no grupo. Se a senhora disser que não entra. Eu vou dizer à irmã Creide que somente a senhora está autorizada a colocar e tirar do grupo da igreja. Quando as irmãs quiserem conversar ou resolver alguma coisa, podem procurar a nossa irmã Isabela, que a decisão que ela tomar já está aprovada por mim e pelo evangelista, nosso irmão Gleison. Então a decisão que ela tomar vai ser aquela decisão que ela tomar, porque a gente quer pessoas que querem o bem para a igreja do Senhor. Então o grupo da igreja, só quem mexe nele, só quem tira ou bota alguém é a senhora. O pastor mandou. O pastor disse que só eu coloco aqui, nem eu vou mandar. Entendeu? Vou pedir, vai falar com a irmã Isabela. Ele vai falar com a senhora e a senhora que coloca. Eu não vou. Se chegar alguém dizendo, o pastor mandou, a senhora vai dizer, não, deixa ele ligar primeiro para mim. Viu? Porque primeiro, e eu nem vou ligar, eu vou dizer o evangelista para dizer para a senhora. Então assim, jamais vai acontecer isso de eu mandar alguém. Eu vou dizer, para procurar a irmã Isabela para conversar com ela. Aí a senhora vai conversar e vai ver se pode ou não pode, se deve ou não deve. Porque a obra de Deus, irmãos, a gente tem que trabalhar com ela com muita seriedade. E eu gosto muito de ser sério naquilo. Eu hoje, esse final de ano, foi muito difícil para mim, porque eu não sei se vocês gostaram do arranjo, mas assim, foi o que a gente pôde fazer. No dia 31 a gente veio para cá, passei a manhã todo dia aqui quebrando cabeça para fazer arranjo. Eu disse, é difícil, pastor, porque o pastor até a vida tem que saber fazer. E depois, quando foi de noite, a minha cunhada disse que as cores estavam as cores do ano novo, né, que é do ano 2016, que é amarelo com azul. Eu não sabia nada disso, não. Coloquei porque foi o que a gente tinha. A gente colocou o outro por ali para guardar. E graças a Deus, assim, ficou bom, né, irmãos? Assim, a obra de Deus ela é feita. Deus, como eu disse no ciclo da oração aqui, Deus, Ele me encheu de muita capacidade. Eu sou muito feliz a Ele. Por isso, eu me sinto na casa de Deus como um clínico geral. Deus, Ele, cada coisa, Ele tem nos mostrado. O ciclo da oração, irmão, será quarta-feira, viu? A irmã Cleide talvez não esteja aqui. Eu não sei se a irmã Isabela também vai estar. Mas se a irmã Cleide não tiver, a irmã Isabela ela está coordenando o ciclo da oração na quarta-feira. Irmã Claudiana é quem vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Tudo será para a glória do Deus de Israel. Amém? Vamos continuar ouvindo os nossos irmãos. A nossa irmã cantora, a nossa irmã de Deus, já vem louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite feliz e neste santo lugar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar ele aqui no Êxodo, o 14 e o 14. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Amém, igreja? Amém. Se não conseguir, vamos olhar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus.
continue orando por mim, orando pela minha mãe, orando pelas minhas filhas, orando pela minha filha de Barreiro, que ela vai essa semana, dia 21, vai fazer um exame, que ela vai fazer uma cirurgia, para que Deus chegue na frente, dando livramento à minha filha Jovelina, para que Deus traga ela de volta para as casas do Senhor, orando para meu esposo, para que Jesus venha salvar aquela vida, orando também pelos meus 12 netos, glória a Deus, aleluia, minhas netas, meus netos, glória a Jesus, pelo nosso pastor, pela nossa missionária, e por todos que aqui se encontram, amém? Amém. Aleluia. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, nosso lar. Aleluia. Nós vamos ouvir também o nosso irmão Malaquias. Estava sentindo falta dele, mas hoje ele nos deu a alegria de estar conosco aqui hoje. De manhã, quando eu vim aqui, olhei a igreja e disse: Malaquias esteve aqui. Aí, graças a Deus, à noite, quando eu cheguei, que vi a janela aberta, eu digo amém. Amém. Saudade da igreja, qual Pai do Senhor. Amém. Eu estou muito alegre, irmão. Eu passei um dia sem aparecer aqui na igreja, aqui, né? Mas eu estou aqui essa noite na presença do Senhor, né, irmão? Aí eu estava ali, irmão, em casa ali, aí eu fiquei pensando: será que o pastor está com saudade de mim? Eu digo, chegar lá, mas não, irmão, Malaquias, eu disse: ó, eu estava deitado, irmão. Quando eu olhei, o pastor está com saudade da senhora, viu? Disse: senhor, vou estar certo, irmão, vou aparecer lá. Rapaz, eu digo: para que a senhora não aparta bem na igreja? Mas, irmão, eu estou doentado ainda. Eu digo: eu estava doente em casa, mas na igreja não, viu? Eu pensava assim: irmão, vou orar, deixa que ela por mim, porque me deu frio. E está em casa, que ele aceita Jesus para caminhar ao Pai, entendeu? Eu pensava assim: irmão, quando for orar, deixa que ele orar pela mãe da irmã Edileuza, pelos 2 netos dela e pela filha dela, para isso por cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar para tirar dívidas de oferta e logo após a nossa irmã Isabela, com a autorização do nosso pastor, está com a oportunidade. Senhora, pedimos-te, eterno Deus, queremos, Senhor, mais uma vez te pedir tua graça, teu amor, Senhor. Queremos te pedir para que tu venhas, Senhor, suprir a necessidade do teu servo, Deus, para que tu venhas, Senhor, trazer, Senhor, emprego, trabalho, indústria para esta cidade. É o Deus que está no controle de todas as coisas, sabe que teu povo, Deus. E muitos aqui nesta cidade precisam, Senhor, de trabalho. Deus Todo-Poderoso, nós contamos, Senhor, e ver tua intervenção na cidade de Formoso também, através da tua palavra. Que cada dia mais nós possamos, Senhor, a tua igreja crescer na graça e no conhecimento. Continua abençoando a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, quero deixar um versículo para a nossa meditação no livro de Salmos, de número 116, e verso 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E nesta noite eu estou grata ao Senhor por mais um ano em que eu passei em sua presença e de estar aqui no primeiro culto de gratidão ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Os olhos meus
Amém, querido? As horas estão correndo, essas horas desse relógio parece que ele se desvia, e a gente tem a mensagem hoje com o nosso evangelista, que nem sempre está conosco, mas quando ele está, eu tenho que segurar. Amém? Mas também, irmãos, está conosco o nosso pastor Elson, e a gente vai ouvi-lo trazer uma saudação, e depois o irmão de Deus canta, e o evangelista traz a poderosa mensagem da palavra de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, é motivo de alegria estarmos dispostos de trabalhar na obra do Senhor. E eu apenas, com a idade que tenho, não sou muito velho, mas já tenho trabalhado também o Senhor bastante. E nós vivemos tranquilo na presença de Deus. Muitas pessoas estão ainda preocupadas com sobreviver a tanta evolução mundana no nosso universo. De maneiras que a gente, depois que chegou esse aparelho, que é esse rapaz por nome de celular, tem transformado muita coisa, de formas que a igreja também sofre um pouco através desta tecnologia avançada. Até porque está saindo o aparelho novo na China, e está chegando, e é um celular inteligente e avançado. Um celular inteligente avançado. E muitas vezes a pessoa não sabe nem conduzir o aparelho, mas faz todo o movimento para obter um. E cada um que procure um melhor. Eu comprei um e é bom assim, não, o meu vai ser melhor, vou comprar outro melhor. Eu vou comprar outro que seja melhor do que o seu e tal. E quando menos espera, a evolução da tecnologia está tomando lugar de muitas coisas na vida de muita gente. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia nos revela que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa excelente quando se crê e quando se busca. Eu estava conversando hoje com os irmãos a respeito de a pessoa estar apto a fazer a obra de Deus sem nenhum obstáculo. Timóteo, ele ensinou que nós devíamos nos apresentar como um obreiro que maneje bem a palavra, que maneje bem a palavra e não tenha de que se envergonhar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes as pessoas não querem evangelizar porque tem um dedo, o dedo que aponta ele, e ele não pode passar em toda a rua,
Tenha um irmão ali no Cabo de São Agostinho. Pasme o Senhor, pastor, que quando a gente ia evangelizar, o ponto geográfico da cidade era modificado, porque a gente dizia, vamos por aqui, por essa rua, ele dizia, não, essa rua não, vamos para a outra, porque ia passar em lugar que ele não devia passar. Então, é manejar bem a palavra do Senhor e não ter de que se envergonhar. Isso é muito importante e pesa muito na evangelização. A igreja primitiva, ela nunca deixou de evangelizar. É necessário que tenha o departamento de evangelização dentro da igreja, que saia, que chova, que faça sol. Aquele departamento, ele tem uma continuidade de trazer as ovelhas para dentro da igreja. É rápido, meus amados irmãos, porque eu vou falar. Jeremias 23. Jeremias, aquele livro é muito importante, porque fala da administração eclesiástica, que é o pastor que toma conta das ovelhas. Mas aí o pastor não estava muito ocupado com as ovelhas, porque tinha outros afazeres. E Deus cobrou. Deus disse, eu mesmo, veja, eu mesmo vou buscar o restante das ovelhas. O resto não era o grupo completo, porque não estava no evangelista, mas completo. E o Senhor foi buscar o nosso Deus e disse, agora nenhuma mais fugirá, nenhuma mais sairá do aprisco, nenhuma mais vai embora, para não ficar toda, vão crescer e multiplicar. Agora veja, meu pastor, a palavra de Deus, quando ele diz, eu mesmo vou levantar pastores que tomem conta das ovelhas e não falte mais nenhuma, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. É verdade, irmãos. Deus, Ele tem levantado pastores que amam e se preocupam realmente com as ovelhas. Mas Deus louva o nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Amém, queridos? Nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o nosso evangelista, nosso irmão Gleison. Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou alegre de estar aqui nessa noite com os irmãos. Juntos nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. É um Deus que pode todas as coisas, Deus que nos fortalece, Deus que nos dá da sua graça cada dia para que nós possamos vencer em nome do Cordeiro. Eu agradeço pela vida do pastor Moisés, também pela vida de toda a igreja, nosso pastor que se encontra aqui conosco nesta noite. Deus também abençoe de uma forma muito grande, em nome de Jesus, toda a nossa família. Que Deus ele permaneça com o seu irmão estendido e tenha misericórdia de cada um daqueles irmãos que se encontram enfermos, tiveram o privilégio de estar aqui, mas não pode devido à enfermidade, devido à doença, por motivo justo. Que a mão de Deus alcance a cada um em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, abra sua Bíblia em nome de Jesus, livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo de número 2. Apocalipse 2. Vamos ler do versículo de número 1, do número 12, irmãos, por diante. Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 12, por diante. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservaste o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, senhoras e senhores, igreja, os irmãos que estão nos acompanhando pela live, está aqui, irmãos, um dos livros mais complexos da Bíblia Sagrada, e um dos livros no tempo atual menos pregado, devido, irmãos, à sua escritura, irmãos, devido à sua
linguagem simbólica, literal. É um livro, irmãos, que tem dificultado muito a vida de algumas pessoas que não se preocupam, irmãos, em buscar a Deus, em se empenhar na palavra de Deus. E pessoas desta forma, ela permanece caminhando, irmão, sem conhecimento nenhum das Escrituras. Às vezes a gente olha, e eu até estava observando isso por esses dias, irmãos. Nós vivemos em um tempo, e passou-se um tempo onde as pessoas, quando pregavam a respeito de Cristo, irmãos, crucificado, ou talvez da sua vinda, a igreja glorificava e dizia Maranata, né, irmãos? Ora vem Senhor Jesus. Mas observando, irmãos, por onde a gente passa, hoje as pessoas estão muito diferentes às igrejas. Quando se prega sobre arrebatamento, sobre, irmãos, renúncia, o que as pessoas de hoje é misericórdia. Agora não, Jesus, não venha não, porque sabe, irmãos, da necessidade que há dentro de você. Eu não sei a respeito da sua vida pessoal com Deus, você não sabe da minha vida pessoal com Deus, da minha intimidade, mas cada um de nós temos ciência, irmãos, se estamos prontos para o arrebatamento da igreja ou não. Cada um tem ciência, sim ou não? Sim, eu tenho ciência, irmão, se Jesus voltar agora, se eu sou salvo ou não. Cada um daqui tem ciência. Não é, irmãos, como muitos estão apregoando, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem muita gente hoje, irmão, falando sobre a predestinação, e tem muitas pessoas que estão se alimentando com isso, e verdadeiramente é dessa forma. Eles pregam, irmãos, que algumas pessoas já nasceram, irmãos, predestinados à salvação, e outros já nasceram predestinados à morte. De que graça teria um culto como esse? Do que adiantaria a pregação do Evangelho? Já a pessoa alguém olhando para outro, sabendo, irmãos, ou a pessoa sabendo que ela já nasceu, mas já está predestinada à morte e ao inferno? Não teria graça nenhuma a pregação do Evangelho, não teria nenhuma graça o evangelismo, não precisaria ele levantar ninguém. Mas o Senhor, irmãos, é misericordioso. Ele levantou a sua igreja para proclamar a sua palavra, anunciar o seu nome, irmãos. E o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz: Deus, ou o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com quem nos amou. Aí ele diz assim: estando nós ainda mortos em pecado, em ofensas, em outra tradução, em delitos. Aí ele diz assim: o Senhor nos amou, pela graça sois salvos. E o que é isso, irmãos? A Bíblia nos diz que estavam ainda mortos. Nós não fizemos coisa boa nenhuma para poder Deus, Ele nos amar. É assim ou não? O salmista disse assim: o Senhor me tirou de um charco horrível de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Esse lodo aqui, irmãos, era nós escorregando. Nós não fizemos coisa boa nenhuma. Ninguém aqui, irmãos, teve uma ação boa para poder alguém dizer, apontar para nós, ou até nós mesmos, irmãos, olhar para nós e dizer: ah, o Senhor me escolheu porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou bonzinho. Não, ninguém fez coisa boa alguma. Foi Deus que olhou lá de cima para nós, estando nós ainda sujos, em pecado, manchando a sua imagem. Os olhos do Senhor nos alcançou e Ele nos amou. Então Deus não amou, irmãos, o pastor Manassés, que eu tributo respeito, depois que ele foi consagrado a pastor. Não, Deus não amou o irmão Gleice, depois que ele passou até a oportunidade na igreja. Não, Deus não amou a irmã Isabela, depois que ela levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito. Não, Deus não amou o diácono Ribson, depois que ele foi consagrado ao diaconato. Não, Deus não amou nenhum de nós depois que nós entramos por estas portas. Não, estava nós ainda mortos. Aleluia. Foi quando nós estávamos na lama, jogado, abandonado, o diabo nos pisando
Respeito, irmãos, de coisas extraordinárias. Quem está escrevendo aqui é o apóstolo João, e é o único que morre, irmãos, de uma morte natural, morre de velhice. O Senhor se utiliza deste homem para escrever, irmãos, algumas igrejas, ou para trazer o livro de Apocalipse. E é o mesmo que escreve, que estava na ilha de Patmos preso. Olha que coisa, irmãos. É só você ler o capítulo 1. Ele diz assim: eu sou João, que também sou irmão de vocês, companheiro de aflição no reino e na paciência. Alguma Bíblia diz perseverança de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: eu estava na ilha de Patmos preso. Agora, irmãos, não matou ninguém, não roubou ninguém, não levantou calúnia contra ninguém. Ele mesmo explica: preso por causa da palavra do Senhor. Quem de nós estaremos dispostos a sofrer a um ponto como esse? Irmãos? Aí eles estavam presos por causa da palavra de Deus. Mas eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eita, que coisa linda! Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João diz que quando foi arrebatado, ele ouve atrás dele uma voz de trombeta, que começou a dizer a ele: meu filho, o que você escreve, o que você vê, escreva num livro e envie as 7 igrejas que estão na Ásia. João diz que quando se vira para ver quem falava com ele, ele vê os 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa, de um vestido comprido, cingido pelo peito com cinto de ouro, cabeças e cabelos brancos como branco é a lã, olhos como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, pés semelhantes a latão reluzente, a voz dele como a voz de muitas águas. É essa visão que João ele tem. E a Bíblia diz que quando João vê, ele diz assim: e caí como morto aos seus pés. Porque ninguém pode ver a glória dele como está vivo. Mas não era o tempo de João morrer ainda. A Bíblia diz que o Senhor pôs sobre ele a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que foi vivo, que foi morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. João começa a escrever as igrejas, irmãos, da Ásia. E aqui, irmãos, que muitas pessoas se complicam, porque o livro de Apocalipse, irmãos, traz vários grupos de 7, irmãos. E já tempo para a gente explicar o significado, mas ele fala sobre 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 taças, irmãos, 7 estrelas. Ele fala sobre as 7 igrejas. Então nós temos vários grupos de 7. É um livro pequeno, mas, irmãos, é um livro onde, irmãos, ele é muito complexo, irmãos. Ele é muito, para entendê-lo, é preciso ter, irmãos, muita diligência, ao ponto de até hoje muitos teólogos, irmãos, batem cabeças, discutem entre si para entender, e cada um, irmãos, que queira trazer a sua conclusão, irmãos. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para um debate. Estamos aqui para falar, irmãos, da igreja de Pérgamo, a terceira igreja. João começa a escrever, irmãos, uma carta à igreja de Pérgamo. E olha, que em todas as cartas que João escreve, o Senhor diz: eu conheço as suas obras, porque dele ninguém se esconde. Deus conhece todo mundo. Deus conhece toda a igreja. E alguns irmãos que estavam em falta, em muita falta, houve alguns irmãos que chegaram perto de receber algo grande, alguns irmãos que estavam lutando, a outras como Laodiceia, que o Senhor está a ponto ou estava de vomitar da boca dele, porque era um povo que nem era quente, nem era frio, era um povo morno, ao ponto do Senhor dizer: tomara que fosse frio ou quente de uma vez, porque está dando ânsia de vômito, estou com vontade de vomitar. O povo de Laodiceia batia no peito e dizia: nós somos ricos, estamos
pouca força. Eis que diante de você eu vou pôr uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Porque vocês tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não está muito diferente do cenário de hoje. E os irmãos não me interpretem mal, eu não estou aqui para tocar em denominação de ninguém, para falar de outra igreja, isso é, irmãos, é antiético. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que não está muito diferente do dia de hoje. Há muitos que estão batendo hoje no seu peito, dizendo: a gente não tem falta mais de nada. E Deus está fora. Outros estão lutando para conseguir alguma coisa, ou para permanecer na presença de Deus. E o Senhor está vendo o esforço de cada um. Glória a Deus. As pessoas estão, irmãos, o mundo confundindo, irmãos, a obra de missão, de evangelismo, com obras sociais. A igreja faz obra social? Faz. Mas deixa eu dizer uma coisa: a obra social, irmãos, não é missão. Eu vi, irmãos, um ato muito lindo de uma pessoa por esses dias na internet, em um ato de arrecadação de alimento e pessoas que estavam. Isso é muito lindo. Mas isso não justifica que tal pessoa é salva, irmãos. Porque se fosse assim, é fácil demais. Ou não? Então você diz: se eu der uma cesta básica ao pastor Manassés, não precisou fazer mais nada. Já está tudo bem. Não confunda a obra social com a obra de Deus ou com a obra missionária. Só que as pessoas, irmãos, estão virando isso aqui. A obra, irmãos, de Deus, ela requer, irmãos, muito mais do que isso, irmãos. Ela requer, irmãos, um cuidado e principalmente espiritual. Deus quer curar a sua carne, Deus quer suprir a sua necessidade, mas Ele tem um interesse maior ainda em curar a sua alma. Aleluia. O mundo, irmãos, diante da sua necessidade, da fome, da peste, isso tudo, irmãos, está dentro da palavra de Deus, se cumpre. Irmãos, para acontecer, está escrito na sua palavra. E o que é que Deus quer, irmãos? Deus quer curar a nação. Deus quer curar, irmãos, o povo. Só que o interesse de muitas pessoas, irmãos, não é esse. Pode olhar diante dos milagres de Cristo. Ele sabia que as pessoas necessitariam de um milagre físico, de um milagre, irmãos, da sua carne, uma cura, mas ele abria a boca e dizia assim: os teus pecados estão perdoados. Vá. Primeiro ele curava, irmãos, a alma. Só que hoje, irmãos, muitas pessoas estão querendo viver, estão optando a viver das regalias. E estão se esquecendo, irmãos, de entregar a sua alma para Cristo. A maioria das pessoas hoje, irmãos, no nosso meio, não quer ouvir isso, não. Não quer de forma nenhuma. João está escrevendo a uma igreja, irmãos, esta igreja é Pérgamo. E ele diz assim: escreve a Pérgamo, ao anjo da igreja, e diz estas coisas. Diz que aquele que tem a espada aguda de 2 fios conhece eles, conhece o lugar em que eles habitam, aonde está o trono de Satanás. Eu sei o lugar que eles convivem. Eu sei da perseverança. Eu sei da dificuldade, porque Deus sabe tudo. Eu vi alguém comentando assim: diante desta fome, Deus é tão bom, mas e onde é que está Deus aí agora? Diante de tanta violência contra mulheres e crianças, onde é que Deus está?
de sempre. Não muda nada. Deus permanece no mesmo lugarzinho. Ele age quando quer, faz quando Ele quer. Deus, irmãos, não se sente, ou não se levanta, não, irmãos. Deus se levanta, Deus age. Mas é que as pessoas precisam entender que a solução não é, irmãos, a gente gritar como se a culpa fosse dele, ou como se quisesse botar Deus no canto da parede. O caminho ainda é pedir socorro a Deus, caminhar pela sua palavra, pedir graça e misericórdia. Aleluia. Eu sei onde vocês habitam, eu sei o que vocês têm conservado, eu sei que vocês não negaram a fé, nem o meu nome, eu conheço tudo isso. Mas ele disse assim: lembra de Antipas, a minha fiel testemunha? Esse aqui não é Herodes Antipas não, viu? Esse Antipas aqui, irmãos, era líder da igreja de Pedro. Eles levavam, irmãos, os seus sacrifícios, e eles levavam, irmãos, para um boi ou um touro, irmãos, um bezerro de bronze. Era ali, irmãos, que eles faziam os seus sacrifícios. Se você chegar em casa, se tiver, irmãos, a paciência, como disse o nosso pastor, pega esse aparelhozinho, em vez de quando a gente conversar com alguém ou está ansioso para conversar com outro, pesquisa alguma coisa, pega a Bíblia, pesquisa sobre os sacrifícios de Avim Pedro, pesquisa sobre o boi de bronze. Você vai ver, irmãos, que ele tinha uma abertura e se colocava o sacrifício dentro, e qualquer som que se saía de dentro dele, ou que se fazia dentro daquele touro de bronze, que ficava vermelho pelas chamas da brasa do fogo que era aquecido por baixo dele, irmão, sai, irmãos, um grito, ou um murchar de boi, de touro. Glória a Deus, aleluia. A história diz que esse pastor, o Antipas, irmãos, ele foi colocado, irmãos, dentro deste boi de bronze, que eles reuniram, irmãos, todos das terras, irmãos, que ali havia por perto, para juntar, irmãos, o máximo possível de lenha, para ter fogo e sacrificar o pastor de Pedro. Só que ali no sacrifício, ele está dentro, sendo cozido vivo. Deus podia livrar ele ou não? Sim. Mas o Senhor disse assim: lembra dele, a minha fiel testemunha. A história diz que em vez de sair o mugir do boi ou do touro, saiu, irmãos, a voz dele. A história diz, irmãos, que ele cantava. Aleluia. Glória a Deus. E quem estava fora começaram a gritar e gritar muito alto. Por quê? Para não ouvir o pastor. Porque quem estava ouvindo ao que ele cantava se ajoelhava e dizia: eu quero servir ao Deus de Antipas, a fiel testemunha de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Oh, a história não revela nem o hino, não revela o hino que ele cantava, nem nada, irmãos. Mas tente imaginar, irmãos, essa cena. Isso aqui, irmãos, irmãos, arrepiante e ao mesmo tempo lindo, irmãos. Porque, irmãos, a sua carne, a sua pele está caindo, irmãos, está se lacerando, está sendo cozido vivo, irmãos, e mesmo assim ele está cantando. E quando ele não tinha mais voz para cantar, a história diz, irmãos, que ele gemia. Eita! E até no gemido, as pessoas se ajoelhavam e diziam: eu quero servir ao Deus de Antipas, aleluia, a fiel testemunha dele.
Glória a Deus, aleluia. A gente se senta hoje no cômodo de nossa casa e hoje não. Amanhã tem outro culto. Às vezes é o dia que Deus preparou para falar com você. E esqueça esse negócio de dizer assim, mas se eu não fui, é porque não, irmão, esqueça isso. Deus quer que você esteja na sua presença, irmãos. Isso precisa vir de nós. Anseio. O salmista, ele mesmo disse, o meu anseio é habitar na casa do Senhor por longos dias. O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos. Glória a Deus, aleluia. Chama o vizinho hoje para vir para a igreja, ele tem raiva de tudo. Às vezes é o irmão que passa, vamos lá, irmão fulano, e a gente fica com raiva. E às vezes é Deus que manda, nos chamando para cá. Venha, meu filho. O irmão disse assim para mim, irmão, eu queria tanto, irmãos, ter a liberdade de estar na igreja, na obra de Deus todos os dias. E eu disse, não, Deus conhece o anseio do seu coração e Ele sabe que nós precisamos trabalhar, suar para trazer o pão de cada dia. Deus compreende. Eu também tenho esse desejo. Mas nós precisamos aproveitar o máximo possível, enquanto Deus tem nos dado saúde e graça, para nós sairmos e entrarmos. E precisamos aproveitar o pouco de oportunidade que nós temos. Foi isso que Salomão falou? Foi ou não? Foi. Ele escreveu cantares muito apaixonado pela uma sulamita. Foi assim ou não foi? Foi uma mulher negra da cor de carvão. Ele se apaixonou por ela, uma beleza extraordinária. Ele se encantou de uma forma muito grande. Mas foi vivendo a sua vida. Depois veio a sulamita, rainha, irmão de Sabá. A Bíblia diz que fez ele se prostrar diante dos deuses do Egito e adorar a ele. O homem mais sábio do mundo está prostrado diante de outros deuses. Escreve o provérbio e aconselha a cada um de nós a guardarmos o nosso coração. E também escreve Eclesiastes. E é aqui em Eclesiastes que a ficha ela cai. Ele diz assim, a mulher ela é mais amada do que a morte. Ele está refletindo a sua vida. É assim, não é? Aí ele chega à conclusão de Eclesiastes 3 e diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. A gente costuma pregar assim, né? Não tem um tempo, vai chegar. Mas ele não está falando de um tempo de bênção. Ele está dizendo que é um tempo de nascer e de morrer. Ele está dizendo que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. É ou não? Glória a Deus, aleluia. Não é à toa que ele diz assim, há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que nós estamos plantando? Irmãos, tempo de falar e tempo de calar-se, de abraçar e afastar-se de abraçar. Ele vai escrevendo e escrevendo e chega à conclusão no capítulo 12, já velho, não tinha mais o mesmo vigor, a oportunidade de estar. Aí ele começa dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto não chegam os dias e os anos ao qual você possa dizer, não tenho nele mais contentamento. Isso quer dizer, não tenho mais prazer na vida de viver. E ele fala em uma linguagem figurada, antes que as folhas da amendoeira caem, antes que os guardas das portas se curvem, antes que a coluna do templo, ele está falando uma linguagem figurada, é claro, antes que o sol escureça, ele está falando da visão, antes que os guardas da casa se curvem, está falando da nossa coluna, irmãos, aleluia, antes que a janela
janela se feche. Está falando da nossa audição. Antes que os moedores sejam pouco, Ele está falando dos dentes. Antes que os dentes caiam, antes que chegue a velhice, antes que a folha da amendoeira mude, aleluia, chegue a primavera, antes que os cabelos comecem a embranquecer, enquanto você tem saúde, enquanto tem vigor, enquanto você tem a liberdade de estar, faça alguma coisa para nós enquanto há tempo. Glória a Deus, aleluia. Ai, a sura bacamaraciaga. Eita, aleluia. Eu estou aqui nesta noite apenas como um canal de Deus. Não, a minha voz rouca, a minha dinâmica, a minha oratória não consegue mover Deus, move você. Eu preciso fazer mais para Ele. Glória a Deus, aleluia. O que nós estamos fazendo? A que ponto chegaríamos por amor a Ele? Nossos irmãos da Nigéria, nigerianos, irmãos, estão morrendo. As mães estão agarradas com seus filhos. E eles estão sendo, irmãos, metralhados vivos. Eles cavam cova, os cristãos estão sendo lançados dentro, irmãos. E eles jogam areia, e eles gritam, mas como se fosse uma diversão. E eles vivem lá dentro, irmãos, morrendo. A China, irmãos, disponibilizou, irmãos, em 2026, olha o decreto dele, uma caça aos cristãos, como se fossem animais. Aleluia. E sabe o que é? E sabe qual é o posicionamento de muitas igrejas brasileiras? Estão dormindo. Estão como os mortos que caminham. Nós não há mais espírito dentro. O amor está morrendo. Pai está matando filho, filho matando pai, pai matando mãe, filho matando, irmãos, a olho nu, irmãos, sangue no olho, as coisas estão se apertando cada vez mais, e muitos, irmãos, não acorda. Glória a Deus, aleluia. Muitos estão desapercebidos. A Bíblia nos fala, irmãos, em um tempo de paz, irmãos. Só você lê Daniel, as 70 semanas, você entende isso aí. 3 anos e meio de falsa paz. 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja e as pessoas, irmãos, não acordam para entender isso, irmãos. Isso é muito sério. Quer que eu clarei na sua mente? Aqui encerra o microfone. Encerra o meu oportunidade. Um dos países mais perversos que existe, irmão, se chama Venezuela. Um homem por nome de Donald Trump, nos Estados Unidos, prendeu o presidente da Venezuela. Foi assim ou não? Foi. Combatendo contra as drogas. As pessoas venezuelanas, irmãos, são os próprios venezuelanos comemorando, irmãos. Porque o presidente não está mais ali para viver uma liberdade e uma paz. E o que é isso, irmãos? Cenário, irmãos, de tudo que a Bíblia falou está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Ai, irmão, mas está havendo uma paz muito grande. Tenha muito medo disso. Porque a qualquer momento, aqui encerro, tente imaginar isso. A qualquer momento, nós vamos ouvir um grito. O noivo vem aí.
O noivo vem aí. Ei, está ouvindo? Eu já estou ouvindo. O noivo vem. Ei, quem é que dá esse grito, irmãos? É a igreja que espera Ele. Está gritando nesta noite. O noivo vem. Oh, glória a Deus. Faça o possível para Deus, irmãos. Chame a sua família para que dentro da sua casa. Às vezes é tão difícil, irmãos. Troque o joelho. Deixa o Espírito Santo te tomar. Para ter língua estranha dentro da tua casa mesmo. Grita o teu joelho que Deus salva, que Deus é fiel. Deixa Ele inundar você. Oh, meu Deus, deixa Ele se utilizar de você para coisas extraordinárias. Seja fiel como antigas. Aleluia. Não é fácil não, mas Deus nos ajuda. Deus te ajuda, santo. Deus te ajuda, santo. Olha para Ele. Ora um pouco mais. Consagre-se a Deus um pouco mais. Separe-se para Ele um pouco mais. Renuncie por Ele um pouco mais. Oh, Ele vai te recompensar. O apóstolo Paulo disse assim: a coroa da justiça nos espera. Ao que vencer estará comigo no meu reino, em nome de Jesus. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje, neste dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer outra vida além do mundo. Com Jesus eu iria viver. Às vezes passo os momentos a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Há um chamado. Onde é que está a primeira pessoa que deseja aceitar o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho que foi anunciado nesta noite. O Evangelho que te conduz à eternidade. O Evangelho que te conduz aos céus. Tem alguém nesta noite? Se não tem, Deus, Ele nos abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para esta senhora que desde que nós abrimos a igreja, ela por duas vezes, a senhora está no sepultamento ali, por duas vezes ela foi lá no caixão e parou e ficou olhando aqui para o templo. E eu olhava daqui e parecia que ela estava bem pertinho de mim. Pois eu comecei a observar e teve um momento que ela parou e ficou alguns segundos olhando para cá. E ela não suportou e veio aqui esta noite. E a senhora não vai voltar para a sua casa. Eu não sei de onde a senhora é, mas a senhora não vai voltar da mesma forma que a senhora veio.
porque Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Deus, Ele tem algo muito grande para realizar através da senhora. Mas a senhora tem parado para dar ouvido ao que as pessoas pensam, que as pessoas falam ao seu respeito. A senhora tem deixado de fazer, de obedecer o chamado de Deus, porque tem alguém que está fazendo com que esse foco ele não aconteça. Escute uma coisa, e a senhora vai voltar para Deus nesta palavra. Uma planta, quando a gente planta ela aqui, ela não está dando certo, a gente arranca ela daqui e planta ela aqui. E aquela planta começa a crescer, se tornar uma árvore e produz muito fruto. Não lute contra o conceito e contra os seus próprios preconceitos. Atenda o chamado de Deus, porque Deus não vai cobrar do homem, Deus não vai cobrar das pessoas, Deus vai cobrar da senhora, porque o chamado dele é com a senhora. Então volte para casa com essa perspectiva de vida. Eu vou obedecer o chamado de Deus, seja aonde for, eu vou obedecer o chamado de Deus. E Deus, Ele vai lhe dar o norte, Deus, Ele vai lhe dar o destino, Deus vai mostrar o lugar para a senhora. E obedeça a voz de Deus e faça o que Ele tem para fazer na sua vida, porque é grande o que Ele vai realizar através da senhora. Que Deus dos céus lhe abençoe. Vamos ficar de pé, queridos, e agradecer a Deus. Nesta noite, irmãos, nós vamos apresentar essa família enlutada que veio aqui. Eu tenho um respeito muito grande e a gente nem pensou até parar o culto por conta do velório, mas os irmãos vieram, eu não tinha mais como avisar, mas a gente tem um respeito, mas Deus queria falar com a senhora hoje. Então a gente vai estar orando pelas famílias, a família enlutada, para Jesus fazer uma obra de trazer um consolo, irmãos, resolver os problemas, porque, olha, não há nada pior do que a morte. Os problemas que, olha, nascer é tão bom, mas morrer é tão difícil. Nascer é tão barato, mas morrer é tão caro. Nascer, muitas vezes não traz nenhum problema, traz alegria, traz paz, mas quando morrer é tanto problema, é tanta coisa, tanta dificuldade. E se nós não orarmos para Jesus resolver quebrar os laços, a coisa fica muito séria. Mas a gente vai estar orando. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Meu Deus, que sejamos, aleluia, uma fiel testemunha em meio, ó Deus, a tanta perseguição, em meio, ó Deus, a tanta afronta, em meio, ó Deus, a tantos, aleluia, apontar do dedo, em meio, ó Deus, a tanto conceito, a tanto preconceito, a tantas ações malignas, aleluia, para que não procedemos, ou melhor, para que não continuemos, mas o Senhor tem nos dado força, aleluia, e nós temos vencido e estado, ó Deus, na tua casa, fazendo a tua obra. Meu Deus amado, despede cada um de nós em paz. Eu quero te apresentar, ó Deus, esta família enlutada. Traga, ó Deus, o consolo, oh meu Deus, traga a paz. Jeová Rafa, resolva os problemas, dê uma vitória, ó Deus, a esta família. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo desta noite, em nome de Jesus, amém. Abra suas mãos e receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com a igreja, em nome de Jesus, hoje e sempre, e todos dizem amém. Leve de Deus uma bênção.